Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Quero, neste momento solene para mim aqui, louvar a Deus e agradecê-lo por tudo que Ele tem sido na minha vida, por ter me chamado das trevas para a luz, me garantido o acesso aos céus pelas portas. Agradeço a Deus imensamente por isso. Agradeço a você também que tem nos ajudado. Sei que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho. Certamente que Deus reconhecerá esse trabalho, apesar de pequeno, pois aqui não estamos buscando fama, nós estamos buscando almas, buscando conversões. Então, Deus abençoe a sua vida, a sua família, e peço que você me ajude assistindo aos vídeos e os encaminhando para os seus amigos. Você que já é inscrito, encomende a inscrição a outras pessoas para que nós possamos avançar, ainda com um trabalho de formiguinha, mas a formiga ainda fazendo um trabalho pequeno ainda existe. E para nosso governo, Deus faz menção da formiga na Bíblia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 3 e 4. Atos 8, 3 e 4. Abra sua Bíblia. Assim, quando você for assistir aos vídeos, os versículos que forem citados, por gentileza, abra sua Bíblia, leia, porque isso vai facilitar o entendimento da mensagem. Atos 8, 3 e 4. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Meus amados, nós queremos falar sobre o tema: ninguém pode calar a igreja. Ninguém pode calar a igreja. Jesus falando certa vez na possibilidade do homem parar de clamar ou parar de pregar, ele disse que se nós pararmos de clamar, as pedras clamarão. Isto é, não é que a pedra vai falar, mas se aqueles que estão imbuídos da responsabilidade calarem, negligenciarem, de outra forma ou de outra fonte, de outro modo, virá a providência. Mas a palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz, não ficará presa. Glória a Deus. Nós estamos aqui vivendo um momento ímpar da igreja. Sabemos que a igreja recém-inaugurada do Pentecoste, tratando lá do capítulo 2 deste mesmo livro, ela está agora sofrendo muitos ataques. Satanás está enfurecido, porque ele sabia que a igreja cresceria de uma forma que ele não poderia deter esse crescimento. Então ele levanta um homem muito zeloso, o Saulo, muito religioso, e ele consente na morte de um servo de Deus chamado Tiago. E a Bíblia diz que, com a morte de Tiago, ele sentiu que o povo gostou, o povo aprovou, os inimigos da obra aprovaram. Então ele intenta agora matar. Aliás, ele mata também, ele permite, ele apoia, ele aprova a morte de Estevão, que era um dos 7 diáconos escolhidos lá para a igreja de Jerusalém. Estevão morre,
E a Bíblia diz que no mesmo dia que Estevão foi morto, iniciou-se uma grande perseguição na igreja que estava em Jerusalém. Vou ler aqui para você. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez-se naquele dia, no dia da morte de Estevão, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. No capítulo 24, versículo 49 do Evangelho de Lucas, está dito lá, Jesus falando à igreja, principalmente aos apóstolos, ele dizendo aí, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Alguns dizem que Jesus falava ali à igreja de Jerusalém. Outros dizem, eu acredito mais assim, que Jesus falava aos apóstolos. Então, naquela grande perseguição, as pessoas que estavam em Jerusalém, não suportando as ameaças, as prisões e até mortes, consentidas pelos sacerdotes e comandadas por Saulo, eles fugiram. E ali criou-se então 3 grandes regiões de refugiados: Jerusalém, Judéia e Samaria. Glória a Deus. Jerusalém se esvazia, porque a igreja, até então, pelas informações bíblicas, ela estava confinada em Jerusalém. Jerusalém, então, se esvazia por causa das perseguições de Saulo. E então o povo foge para outras partes da Judéia e para Samaria. Então o apóstolo, aliás, o então Saulo, a Bíblia diz que ele pegou cartas, isto é, ele pegou permissão, autorização dos sacerdotes para ir a Samaria e lá prender ou até matar quem ele encontrasse dessa nova fé, dessa nova religião, dessa nova doutrina. Mas, meus amados irmãos, o Deus da igreja, o Deus que dissera antes que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, não haveria de deixar que um homem desafiasse essa igreja. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que os que estavam dispersos não estavam calados, não estavam escondidos. Quem esteve escondido foram os discípulos, os apóstolos. Então eles ficaram ali escondidos, os apóstolos. Mas com a perseguição, eles permanecem em Jerusalém, porque eles estavam ali sob ordem do Senhor Jesus Cristo, mas as pessoas fugiram. As pessoas fugiram no cenáculo. Eles ficaram no cenáculo escondidos. Mas agora, eles permanecem em Jerusalém, não mais no cenáculo. A Bíblia diz que já estavam no templo, o medo já havia passado, então eles partem para a fuga e ficam os apóstolos. Mas o Deus, que era o dono da igreja, levantou um homem chamado Filipe, que, em contraponto à ofensiva de Paulo ou de Saulo, este homem chamado Filipe era um dos 7 também, era um companheiro de Estevão. Ele sai pregando em Samaria. Ele vai pregar o evangelho em Samaria. Ele sabia, meus amados, que Saulo assolava a igreja, conforme eu li, entrando pelas casas, isto é, as casas que ele sabia que existiam judeus ali. Ele está em Samaria, mas era nas casas que ele sabia que existia crentes. E arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Mas Deus levantou Filipe. E Filipe, meus amados irmãos, ele fez uma barreira em Samaria. O Deus que sabe, controla todas as coisas, ele entrou com Filipe em Samaria. Deus sabia
que Saulo entraria em Samaria com a ordem dos sacerdotes para prender, para matar e para sacrificar os crentes. Deus entrou primeiro. Deus entrou por meio de Filipe. E Paulo então recebe a ordem e ele tenta entrar em Jerusalém, em Samaria. Cá para mim não está na Bíblia, mas eu posso pensar assim. Deus deve ter pensado, Saulo, você aqui não entra. O povo é meu. Aliás, você também é meu, Saulo. Você não vai entrar, você não vai prender ninguém aqui em Samaria, você não vai matar ninguém aqui em Samaria, você não vai arrastar ninguém aqui em Samaria. Saulo, você vem com cartas dos sacerdotes e eu já dei autorização, eu já dei autoridade a Filipe. E a Bíblia diz que Filipe, vou ler aqui, no versículo 5. E Filipe, descendo à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Glória a Deus. Deus então entra com Filipe e Filipe começa a pregar o evangelho. E a Bíblia diz que os espíritos imundos saíam de muitos e de muitos as suas enfermidades eram curadas e até paralíticos e coxos também. Paralíticos andavam, coxos andavam. Deus fazia maravilha na cidade de Samaria por meio de Filipe. Filipe formou-se uma barreira, tanto para pregar o evangelho e tirar a pessoa do pecado, quanto para impedir que Saulo entrasse para matar e prender os cristãos. Meus amados irmãos, ninguém, por mais força que pense ter, ninguém, por mais autoridade que pense ter, vencerá a igreja. Os planos do inferno, os planos diabólicos são feitos todos os dias. Mas eles só serão feitos para serem desfeitos pelo Senhor. Paulo arrotava a perseguição. Paulo pensava que ia fazer um grande movimento que para agradar os sacerdotes e os inimigos da igreja. Deus não permitiu. Até o próprio Paulo converteu-se ao evangelho. Não adianta reinos, não adianta pessoas tramarem contra a igreja. Só vão perder, porque a igreja foi edificada em Jesus. Jesus disse a Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, Pedro, você é pedra miúda, você é pedregulho, mas sobre esta pedra, ele aponta para ele, eu edificarei a minha igreja. E aquilo que Deus edifica, ninguém destrói. Aquilo que Deus faz, ninguém desfaz. A porta que Deus fecha, ninguém abre, e aquele abre, ninguém fecha. Glória a Deus. Filipe entrou corajosamente, cheio do Espírito Santo, e ganhou muitas almas para o reino de Deus, e inclusive o perseguidor, aquele que arrotava perseguição contra a igreja, também foi tomado na rede do Senhor e também tornou-se cristão. Glória a Jesus. O nosso irmão Estevão morreu, mas deixou para nós um legado de coragem, de fé, de conhecimento da palavra de Deus. E deixou também outros que lhe seguiriam os passos e fariam aquilo que Deus não lhe permitiu fazer. Porque, irmãos, Estevão só foi morto porque Deus permitiu. Porque Deus tinha outros para fazer o que ele fez, o que ele ia fazer. Ele fez muito, mas para prosseguir, Deus levantou outros homens e mulheres de Deus, inclusive o próprio Paulo, para ganhar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Ninguém cala a igreja. A igreja tem uma voz que
é dada por Deus. A igreja tem uma coragem que é dada por Deus. A igreja tem um poder que é dado por Deus. Ninguém pode calar. Não há perseguição, não há fome, não há nada que possa calar a igreja que foi fincada, que foi forjada no próprio Jesus Cristo. Então, saiba você, que muitas vezes renega os planos da igreja, às vezes até zomba da igreja, zomba de crentes, zomba de pastores. Saiba que este povo que você zomba não é um povo qualquer, não. Não é um povo qualquer, não. É alguém que serve a um Deus todo-poderoso. É alguém que tem uma proteção divina. É alguém que tem um Deus que trabalha por ele. Porque muitas vezes, Deus, você faz isso, faz aquilo, e Deus não faz nada. Você acha que não, Deus não está vendo, Deus não está nem aí. Deus está vendo sim. Várias vezes na Bíblia, Deus não agiu, mas reagiu. Se a gente for pensar direitinho como humanos, nós vamos ver que o que é alguém agir? Agir é quando você pensa e toma uma decisão da própria vontade. O reagir é quando você, às vezes até nem pensando, mas é aquilo que você faz em contraponto a algo que possa lhe prejudicar. Então, o agir é pensado. O reagir nem sempre. Mas quando José foi vendido para o Egito, Deus poderia muito bem evitar a venda. Deus não evitou. Deus deixou que ele fosse vendido, e lá no Egito Deus operou na vida dele, para que hoje nós contemos a história daquele homem, aquele moço, daquela vestezinha multicolorida, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos, chegou a ser o governador do Egito. Deus poderia evitar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Deus não impediu. Ele podia ter impedido, ele não impediu. Deixou Daniel ser jogado, mas lá ele tirou a força dos leões e Daniel nada sofreu. Deus poderia impedir que os 3 amigos dele fossem lançados no fogo, na fornalha de fogo. Deus não impediu, mas Deus entrou na fornalha com eles e esfriou a força do fogo. Glória a Deus. Foi a mesma coisa. Deus não impediu que a perseguição houvesse, mas ele usou a própria perseguição para alavancar o crescimento da igreja. É como nós poderíamos dizer, o feitiço de Paulo e dos sacerdotes virou contra eles mesmos. E a igreja continuou crescendo, e até hoje ela cresce, até que Jesus venha buscá-la para levar para o céu. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.